imagina tirar uma foto sem ver o resultado na hora, sem a opção de apagar, sem poder corrigir? Agora, imagina descobrir dias, ou até semanas depois, se aquela foto ficou boa ou se tudo deu errado e você perdeu um momento para sempre. Pois é, bem-vindo ao universo da fotografia analógica. Hoje, aqui no Deixa que eu traduzo, a gente vai desvendar a fotografia analógica. Uma era de filme, de química e principalmente de muita paciência. Um tempo em que fotografar era menos sobre a quantidade de cliques e muito mais sobre a qualidade da decisão por trás de cada um deles. Cada clique importava. E importava muito. Se você gosta de entender a tecnologia com um pouco de contexto, uma boa dose de história e aquela ironia controlada que a gente adora, já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, o complicado vira uma boa conversa. Vamos voltar um pouco no tempo. Depois que a primeira fotografia foi feita, lá no século XIX, a grande missão da ciência e da tecnologia era bem clara: tornar todo aquele processo mais rápido, mais prático e menos artesanal. Ninguém queria mais carregar um laboratório inteiro nas costas só para tirar uma foto. E foi assim que, ao longo do século XIX e no comecinho do século XX, surgiram os filmes fotográficos. Eram basicamente umas tiras flexíveis, feitas de um material plástico, cobertas por uma emulsão de cristais de prata, que são super sensíveis à luz. Com essa invenção, a fotografia finalmente começou a sair das mãos dos cientistas e inventores e, bem lentamente, começou a chegar até o público comum. As câmeras ficaram menores, os processos se tornaram mais previsíveis. E o fotógrafo ganhou uma nova responsabilidade, uma que a gente quase esqueceu hoje em dia. A responsabilidade de escolher muito, mas muito bem, o momento exato do clique. Não dava para sair atirando para todo lado. Para entender de verdade o que era fotografar com filme, a melhor analogia é pensar em escrever uma carta à mão. Pensa comigo, quando você vai escrever uma carta, você não sai rabiscando qualquer coisa. Você pensa antes, você organiza as ideias, revisa mentalmente cada frase, escolhe cada palavra com cuidado. Não existe um botão de desfazer ou corrigir ortografia. Se você erra, o erro fica ali, registrado no papel. Ou você rasga a folha e começa de novo, ou você aceita aquela imperfeição como parte do processo. O erro, nesse caso, vira aprendizado. O filme fotográfico era exatamente isso, um caderno com um número muito limitado de páginas. Cada foto que você tirava ocupava uma dessas páginas preciosas. E quando acabavam as páginas, ou seja, o rolo, simplesmente acabava e pronto. Não tinha como comprar mais espaço na nuvem. Um rolo de filme comum, daqueles que a gente via nas lojas, vinha com 24 ou, se você tivesse sorte e um pouco mais de dinheiro, 36 poses. Era assim que a gente chamava cada foto. Isso significava que um fotógrafo de família num passeio de fim de semana, ou um profissional cobrindo um evento precisava pensar 2, 3, 4 vezes antes de apertar o botão do obturador. Era um exercício constante de observação e antecipação. E depois que o rolo acabava, vinha a segunda parte da aventura, o ritual da revelação. Isso era um capítulo à parte. Precisava de um ambiente completamente escuro, a famosa câmara escura. Uma série de produtos químicos com cheiros bem fortes. O revelador, o interruptor, o fixador, cada um com um tempo exato de banho para o filme. Se você deixasse tempo demais no revelador, a foto queimava, ficava escura demais. Se deixasse tempo de menos, a imagem não aparecia, ficava fraca, sem contraste. Era um processo delicado, quase uma alquimia moderna. E o resultado? Mãos manchadas de químico e uma ansiedade enorme para ver se o trabalho tinha dado certo. E sim, é verdade, muitas fotos incríveis se perderam nesse processo por um erro de cálculo, um descuido. Mas, sejamos justos, muitas fotos ruins também nunca chegaram a ver a luz do dia. O que, convenhamos, talvez não tenha sido uma perda tão grande assim. Na fotografia analógica, não existia aquela prática de hoje em dia de vou tirar umas 10 fotos da mesma coisa para garantir que uma sai boa. Não, isso não acontecia. O que existia era vou esperar o momento certo, a luz perfeita, a expressão exata. Era uma aposta única. Talvez seja por isso que, quando a gente olha para algumas fotos antigas, elas parecem mais pensadas, mais compostas, mais especiais. Elas carregam o peso daquela decisão. Ou quem sabe talvez seja só a gente sendo nostálgico e romantizando o grão e as imperfeições do filme. Fica aí a reflexão e aproveite para deixar a sua opinião nos comentários. Se você tiver que lembrar de uma única coisa deste vídeo, que seja esta: a fotografia analógica nos ensinou a respeitar o clique. Ela transformou o ato de fotografar numa escolha consciente e não num impulso automático. E, ao fazer isso, ela preparou todo o terreno para o que viria a seguir. A fotografia digital
não surgiu do nada, não foi mágica. Ela nasceu desse processo lento, químico, cheio de tentativa e erro, e da busca incansável por tornar a fotografia mais acessível e imediata. No nosso próximo vídeo, a gente vai mergulhar na popularização da fotografia. Vamos falar de empresas como a Kodak e a Polaroid, e de como elas transformaram a fotografia de um hobby caro e complicado em algo que todo mundo podia fazer. O momento em que tirar uma foto virou algo comum, parte do nosso dia a dia. Então, se você curtiu essa viagem no tempo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, comentar aqui embaixo o que você achou e, claro, se inscrever no canal para não perder o próximo capítulo dessa história. Porque quando a fotografia exige paciência, deixa que eu traduzo. Até a próxima!